O Yuri Alberto se machucou, então, na partida contra o Atlético Paranaense. Ele entrou em campo, o Corinthians optou, o Dorival Júnior optou por um time reserva, né? O Guinegão começou jogando entre os titulares, mas o Corinthians estava empatando em 0-0. Havia um momento que o Corinthians correu o risco de perder a classificação na próxima fase do campeonato, e aí o Dorival Júnior colocou o Yuri Alberto em campo para tentar a vitória. E no terceiro pique do Yuri Alberto, praticamente, no segundo ou terceiro pique do Yuri Alberto atrás da bola, ele sentiu a contusão no músculo posterior da coxa esquerda e a lesão é de grau 2. Bom, o Departamento Médico do Corinthians não divulgou o prazo de retorno, né? Apenas informou que o Yuri Alberto já começou o processo de recuperação com os fisioterapeutas do clube. Mas o tempo médio para reabilitação em contusões desse tipo é de 4 a 6 semanas. Ou seja, pelo menos um mês, 4 semanas, ele vai ficar entregue ao departamento médico. O que significa dizer que o Yuri Alberto está fora do Campeonato Paulista. Mesmo que o Corinthians chegue à final do Campeonato Paulista, o Yuri Alberto não terá tempo de recuperação, a não ser que ele tenha uma recuperação muito acelerada, uma recuperação recorde, muito antes do previsto. O Yuri Alberto costuma ter recuperações antes do previsto. Ele é um jogador que tem muito condicionamento físico, né? Que até tem se machucado bastante, né? O Yuri Alberto ultimamente tem se machucado bastante, embora as últimas contusões dele não tenham sido musculares, né? Ele teve uma contusão na costela, se eu não me engano foi a última contusão dele, mas ele sempre retorna antes do esperado. Dessa vez preocupa um pouco mais, porque é início de temporada, certamente a contusão tem a ver com a falta de preparo do Corinthians para o início da temporada, né? Esse ano o calendário muito complicado, o Corinthians se reapresentou no dia 3 de janeiro e no dia 11 de janeiro já estava jogando contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, aí teve jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Supercopa do Brasil, o Corinthians jogou já, são 8 jogos do Campeonato Paulista, mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro, mais um jogo da Supercopa do Brasil, já são 11 jogos. Hoje, dia 16 de fevereiro, e o Corinthians já jogou 11 jogos. Então, é muito jogo, de fato, e o Yuri Alberto acabou estourando. Então, provavelmente, a decisão do Campeonato Paulista está marcada para o dia 8 de março. Provavelmente, o Yuri Alberto vai ficar fora da decisão do Campeonato Paulista. É muito complicado, o Corinthians perde o Yuri Alberto no momento decisivo do campeonato. Ele é o artilheiro do time, ele é um jogador que, embora o Corinthians tenha outros centroavantes, como o Guinegão e como o Pedro Raul, ele é insubstituível, porque o Pedro Raul e o Guinegão não têm dado conta do recado. O Guinegão jogou muito mal ontem contra o São Bernardo. Bom, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians ficou sem o Yuri Alberto, o Guinegão acabou dando conta do recado, o Guinegão acabou fazendo alguns gols. Tomara o Guinegão volte a fazer gols com a camisa do Corinthians. Então o Yuri Alberto passou por uma ressonância magnética hoje e foi constatada a lesão muscular de grau 2. O Corinthians, para a posição, como eu disse, ele conta com o Guinegão, jogador revelado nas categorias de base, com o Pedro Raul. Se o Dorival quiser mudar o sistema, tem o Vitinho, que é atacante, tem o Caio César, que também é atacante de velocidade, são opções do técnico Dorival Júnior. O Memphis ficaria ali como único atacante de referência, mas centroavante mesmo, apenas o Pedro Raul e o Guinegão. Bom, o Corinthians agora se prepara para o jogo contra a equipe primeiro do Atlético Paranaense, né? Jogo contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira. O Corinthians joga lá na Arena da Baixada, às 8h30 da noite, na Arena da Baixada, o jogo do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians ficou faltando para o Corinthians, né? Quando o Corinthians jogou a Supercopa do Brasil, o Corinthians não jogou pela rodada, então tá faltando esse jogo aí para o Corinthians completar contra o Atlético Paranaense, jogo muito complicado para o Corinthians. E a Federação Paulista de Futebol já definiu os próximos jogos do Campeonato Paulista. O jogo do Corinthians é 8h30 da noite
no próximo domingo contra a Portuguesa, jogo que será realizado no Canindé, hein? Jogo que será realizado no Canindé, é campo da Portuguesa, é mando da Portuguesa, então o jogo será realizado no Canindé. Fazia tempo que o Corinthians não jogava no Canindé. E provavelmente para esse jogo, 2 torcidas, né? Porque jogo com torcida única só vale no Campeonato Paulista e nos jogos em São Paulo para os 4 grandes clubes e também para os jogos de Ponte Preta e Guarani. Para o jogo da Portuguesa, tá valendo 2 torcidas. Pelo menos foi assim. A Portuguesa jogou contra o Palmeiras, por exemplo, na primeira rodada no Canindé, e a torcida do Palmeiras pôde estar em campo. Só uma última informação. Lateral esquerdo, Fabrício Andileri, e o meio-campista marroquino Zakaria Labiad ainda devem levar pelo menos mais 2 semanas para terem condições de jogo. O Dorival Júnior disse que o Labiad depende de um tempo maior para ter condições de jogo, né? Já o Fabrício Andileri pode ser que antecipe essa questão de voltar um pouco antes do previsto, porque se reapresentou depois dos demais jogadores, né? O Corinthians está precisando de um lateral esquerdo reserva, o Mateuzinho está jogando todas as partidas. Só uma correção. O jogo contra o Atlético Paranaense na quinta-feira será às 19 horas mais 30 minutos, às 7h30 da noite, e não 8h30, como eu disse, 7h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Excelente carnaval para você, eu volto amanhã com mais informações do Corinthians para você. Infelizmente, essa notícia ruim do Yuri Alberto, que ele teve contusão na coxa, mas quem sabe ele volta antes do imaginado. Vai, Corinthians! Tchau!